Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês, terceira série, Biologia, preparação para vestibular, Enem, e um assunto dentro da ecologia que eu acho que é essencial, tá gente? Relações de colonização, quando você tem assim, por exemplo, uma sucessão ecológica, uma destruição do ambiente original, como que acontece essa colonização, né? E também a dinâmica das populações nessas comunidades. Isso aqui é bem importante, tá? Apesar de ser um assunto aparentemente simples, ele cai muito no vestibular sob diversas óticas, diversos pontos de vista, e eu acho que é importante estar ligado nisso aqui. Tá, gente? Objetivos: compreender a diferença entre sucessão ecológica primária e secundária. Então temos dois tipos ali que a gente tem que aprender bem, se apropriar bem desse conhecimento, e a dinâmica populacional das comunidades ecológicas, como é que isso tudo funciona. Vamos lá? Lembrando que eu sempre trago para vocês aí uma reportagem, alguma coisa aí que traga um argumento a mais para você, uma relação para você conseguir ver no que se aplica aquilo. E quando a gente fala de queimadas, a gente está falando logicamente da destruição de um ambiente natural, tá? E depois vai ter uma colonização nova, né? Ou seja, uma nova chegada de comunidades naquele local. Mas assim, logicamente ela é sempre negativa, né? Então focos de queimada na Amazônia em junho foram os maiores para um mês nos últimos 13 anos, segundo o INPE, tá? As queimadas na Amazônia têm relação direta com o desmatamento, beleza? Queimando, logicamente, você desmata cortando ou pela queimada mesmo, né? O fogo é a parte estratégica, entre aspas, da limpeza do solo, veja bem, que foi desmatado para posteriormente ser usado na pecuária ou no plantio, tá? Isso traz um grande impacto ecológico, tá? Você está destruindo áreas de floresta para que seja substituído por agricultura e pecuária, ok? É o chamado ciclo de desmatamento da Amazônia. Então nós temos aqui os gráficos, né? Em 2007 teve um pico bastante grande de queimadas ali, mas em 13 anos ali, 2020, né? Ou seja, esse gráfico aqui, 13 anos depois, mostra que foi o maior foco de incêndios ali dos últimos 13 anos ali, tá? QR Code ali para você conseguir aprofundar esse conhecimento, mas tem outras fontes que você pode ler também e tudo mais, né? Para conseguir entender a fundo esse assunto aqui. Então vamos lá aos conceitos do que a gente chama de sucessão ecológica, tá? Alterações graduais e progressivas na comunidade de um ecossistema. Comunidade, a gente está falando ali dos organismos vivos, tá? E quando a gente fala em ecossistema, a gente está juntando a essa comunidade fatores como iluminação, água, pH, né? Todos os elementos abióticos ali, né? Os quais podem ocorrer após uma perturbação ou após o surgimento de um novo habitat. Então nós vamos ter os dois tipos, sucessão ecológica primária e secundária. Vamos aprofundando aos pouquinhos ali para você, tá bom? Sucessão ecológica primária acontece em ambientes que anteriormente não haviam sido ocupados por outros organismos. Um ambiente ali novo, vamos colocar um ambiente novo ali, totalmente novo, né? Por exemplo, afloramentos rochosos, superfície de areia com exposição recente e lava vulcânica recém-solidificada. Então imagine uma situação em que essa lava vulcânica, né, ou seja, após uma erupção vulcânica, espalhou toda aquela lava, com os próprios processos de intemperismo, que lá virou solo e tudo mais, e aí vai iniciar uma vegetação, tá? Vai iniciar um primeiro processo de colonização ali naquele local. Então a gente vai chamar essa de sucessão ecológica primária, certo? Então ela vai passar por três etapas, né, 3 fases: a ecese, a ceral e a clímax, tá? Então nós vamos ter aqui na ecese o que a gente vai chamar de comunidade pioneira, os primeiros micro-organismos, as primeiras plantas, os primeiros insetos, né, que vão estar colonizando esse local. Então a gente vai chamar ela de comunidade pioneira ou ecese. Passado um tempo, a gente já tem um segundo estágio que a gente vai chamar de comunidade intermediária, cere ou ceral, que vai começar a mudar um pouquinho a cara desse local. Obviamente, você entenda que não são somente as plantas, tá? A gente tem ali fungos, tem micro-organismos diferentes, nós temos pequenos animais também que acabam sendo atraídos pela alimentação e tal, né? Justamente nesse novo ambiente. E nós temos o que a gente vai chamar do ápice ali, que seria o clímax, quando a comunidade, de um modo geral, já está se transformando num
um ecossistema já pronto ali, né? Ou seja, já atingiu um nível praticamente máximo ali de autonomia e tudo mais. Então ali você vai ter já a descrição de uma comunidade já específica nova ali naquele local, tá bom? Vamos falar da ECESE, que seria essa comunidade pioneira, né? Então são os primeiros organismos a se instalarem no ambiente. Por exemplo, não vamos começar com árvores grandes e tal, né? Lembrando que começam as primeiras plantas assim, de certa forma, menores, mais simples, né? Por exemplo, líquens, que seriam associações de fungos, né? Com cianobactérias, né? Sobre as rochas e tudo mais, ou mesmo, né, sobre algum tipo de material que seja ali que ele consiga se proliferar. Algumas gramíneas e a nível assim, de animais, pequenos insetos, talvez pequenos vermes também, né? Essas espécies pioneiras, elas são bem pouco exigentes, elas não precisam de muita complexidade do ambiente para elas sobreviverem, tá? Por isso que elas têm essa facilidade, né? Enquanto essa comunidade pioneira ela vai se instalando, o processo de intemperismo natural das rochas, né, sobre o solo e tudo mais, ele vai acontecendo, né, favorecendo o melhoramento dessa comunidade e tudo mais, né, a produção, as produtividades que vão acontecendo, que a gente vai vendo ali na sequência, né, toda a transformação química do ambiente, como diz aqui também químico, físico e biológico, né, desse ambiente e tudo mais, tá? Esses primeiros indivíduos que colonizam o ambiente possuem um crescimento geralmente rápido, um crescimento assim bastante rápido, uma propagação rápida. Basta você ver gramíneas, né? Pense num local, um terreno, por exemplo, em que um trator passou, revirou toda a terra e ficou, né, deixou somente com terra. Veja como é rápido aparecer as primeiras gramíneas a partir dali, né? Aquelas primeiras mudinhas de mato e como elas se proliferam rapidamente, né? Então, por exemplo, quem são essas comunidades, esses indivíduos pioneiros aqui? Então, como eu falei, os líquens, algas verdes, fungos, bactérias, ervas daninhas, gramíneas, amieiros e salgueiros, né? Então, a ECESE, né? Ela tem uma produção primária líquida alta, ou seja, uma produtividade, né, na fotossíntese alta, né? E produz mais energia do que consome. Uma produção alta de energia, né? De oxigênio, de elementos ali, de glicose, né, de carboidratos ali para a cadeia alimentar, é bastante alta essa produção, mais do que é consumido, tá? Então, nesse primeiro momento tem essa característica ali. O SERI, ou SERAL, que seria essa comunidade intermediária, ou seja, um estágio depois daquela comunidade primária, né, o que nós temos? Uma vegetação já de pequeno porte, arbustiva e herbácea, não tem árvores ainda, você vai ter mais ali ervas, né, uma coisa assim um pouco, né, de estatura menor e tudo mais, né? Ela vai competir com as espécies pioneiras, tá? Tanto por território, né, quanto por nutrientes do solo, quanto por espaço e tudo mais, tá? Ela vai ter essa característica. E por fim nós vamos ter daí a chamada comunidade clímax. É uma comunidade relativamente estável e equilíbrio com o ambiente físico, né, onde ela está ali, com os elementos abióticos, tá? Aumento da biomassa e aumento da biodiversidade em função disso. Biomassa, lembrando, né, toda a quantidade de matéria orgânica que tem ali, também aumenta essa biodiversidade. As teias alimentares passam a se tornar mais complexas, porque você tem mais indivíduos envolvidos, mais opções, né, mais nichos ecológicos diferentes interagindo naquele local, né? E aqui, como diz, o aumento desses nichos. A taxa de fotossíntese daí já é igual à taxa de respiração, ou seja, a produtividade, a produção e o consumo são praticamente iguais já nesse nível aqui, tá? Então, no clímax, a produção primária líquida é nula praticamente, né? Tudo que é produzido é consumido quase que igual. Claro, a gente não tem uma medida para dizer que é exatamente igual, milimetricamente igual, mas assim, proporcionalmente são iguais as quantidades de produção e consumo. Então vamos uma primeira atividade aqui dessa aula para ver, testar teu conhecimento, ver até quanto você está aprendendo e quanto você já acumulou de conhecimento sobre todo o assunto da ecologia. Seu professor sorteou temas para um seminário sobre ecologia. E para você caiu o tema sucessões ecológicas. É muito bacana, né, quando a gente faz esses seminários em sala de aula e amplia o debate,
mesmo com erros, mesmo com conceitos errados, é importante que o aluno traga aquilo que ele aprendeu e o professor depois dá aquela incrementada, aquela complementada no assunto, beleza? Um dos tópicos a ser explicado é o conceito de comunidade clímax. Como seria uma boa definição para esse conceito? Ou seja, o último estágio das sucessões ecológicas, a comunidade clímax, fala lá para nós. Como seria uma boa definição para esse conceito? Aquele tempinho básico para vocês, a gente já retorna aí. Então, pessoal, vamos lá. Como seria uma boa definição? Comunidade clímax é um processo de sucessão ecológica que ocorre até que a comunidade atinja o estágio final, onde é observada uma comunidade relativamente estável, tá? Quase pronta ali. Momento 1, né, dentro dessas sucessões ecológicas, né? Nós temos uma produtividade primária bruta pequena
e uma produtividade primária líquida alta, nesse momento 1. No momento 2, nós temos uma produtividade primária bruta aumentada, né? E uma produtividade primária líquida diminuindo muito. Então, nós temos os gráficos, né? Observação aqui, taxas de respiração e biomassa também aumentam daí nesse caso, tá? Vamos aprofundar aqui na sequência daí. Sucessão ecológica agora secundária. Lembra que a gente falou que tinham 2 tipos, né? Primária e secundária. Na secundária, o processo de regeneração de uma comunidade após uma perturbação no ambiente. Uma queimada, como a gente viu lá no início da reportagem, da aula, né? Com aquela reportagem, ou outro tipo de alteração, pode ser até por uma construção que vai acontecer no local, então passou lá um trator, derrubou tudo e fez, né, toda uma alteração. Então a gente vai ter um processo de regeneração e que esse ambiente está parcialmente destruído, mas que já foi anteriormente ocupado por uma outra comunidade biológica. Não partiu do zero, como lá que eu falei da lava vulcânica, que já secou, já se transformou em solo e começa uma colonização, tá? Ela é mais rápida, as condições pré-existentes, solo, nutrientes, sementes, já existem ali. Tá? Então já existe uma certa quantidade de nutrientes naquele solo que vai permitir essa nova colonização. Tá? Então nós temos aqui o solo abandonado, aí pequenas gramíneas e arbustos, né? Uma floresta já intermediária e floresta semelhante à original. Né? Já fez todo o trabalho de sucessão novamente, né? Chegando ali a uma comunidade clímax daí. Dinâmica de populações, gente. Agora uma segunda parte, né, desse assunto. É a parte da ecologia que estuda as variações nas populações e procura definir as possíveis causas dessas variações. Então nós temos ali a seguinte fórmula, né, vamos dizer assim, da densidade populacional. A densidade é o número de indivíduos dividido pela área, em metros quadrados, em quilômetros quadrados e tudo mais. Qual é a concentração de indivíduos que tem naquele local? Isso aqui se aprende em geografia quando a gente vai falar em população humana, mas a gente também tem isso, população de animais, de plantas, né, dentro de uma comunidade biológica aí tradicional, tá? Então, densidade populacional. Alguns fatores influenciam a densidade populacional, a frequência, a quantidade de indivíduos por área, né, de um modo geral. Ou seja, a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a imigração, a emigração. Então, são fatores que influenciam diretamente. Por exemplo, a natalidade pode fazer aumentar a taxa. Quanto mais nascem indivíduos, né, mais aumenta a taxa. A mortalidade, por outro lado, diminui. A imigração, chegando novos indivíduos naquele local, né, e a gente não está falando de seres humanos, a gente está falando ali de organismos, né, insetos, ou mamíferos, ou aves, enfim, né, peixes chegando naquele local, aumenta também a densidade, assim como a imigração, a saída desses indivíduos faz com que diminua. É um raciocínio bem simples a gente estudar essa questão de dinâmica, tá? Variações da densidade populacional. Aumento da densidade, redução da densidade, então aumenta a população, redução diminui. Estabilidade da densidade, população igual ali, tá? Nós temos ali os gráficos que ajudam a ilustrar legal isso para nós, tá? O que regula o tamanho de uma população efetivamente, na prática, assim, dentro de um determinado local? A competição por alimento ou por território, enfim, tanto a intraespecífica quanto a interespecífica, mas com mais frequência na interespecífica. A questão da predação, ou seja, predadores, né, naquele local, pode diminuir, tá? Parasitismo, enfim, e a densidade da população de modo geral. A gente vai chamar de potencial biótico de uma espécie um fator bem interessante, que é a capacidade inata de uma população de aumentar o número de componentes em condições ambientais ótimas. Qual é a capacidade, né? Ou seja, qual o potencial biótico de uma espécie num determinado ambiente? Qual a possibilidade dele colonizar aquilo, né? Se replicar de uma maneira a ocupar, né, maior espaço, né, nessa população, tá? Então nós temos aqui um gráfico de potencial biótico, né, relacionado ali ao tempo e o número de indivíduos, né, conforme as condições do ambiente. Logicamente, dentro de condições ambientais favoráveis, né, vamos dizer assim. E aí a gente tem, por outro lado, o que chamaria de resistência do meio, tá? O meio existe e o ser vivo tem a obrigação, vamos dizer assim, de resistir a essas adversidades. Então é a soma de todos os fatores que impedem uma população de se desenvolver na velocidade máxima, tá? Então, assim, as condições ótimas existem, tá? Mas a espécie tem que ter adaptação para aquilo, ela tem que ter a capacidade de vencer. Isso aí já foi estudado quando se estuda o assunto de evolução biológica, né?
Por exemplo, predadores, competidores, espaço territorial, clima, etc. São todas condições adversas que aquela espécie tem que vencer para conseguir sobreviver ali, tá? Segunda atividade, gente, imagine a situação de uma lagoa, que é um ambiente estável, onde existam as espécies A e B, e acidentalmente introduziu-se a espécie C. Então, uma terceira espécie entrou naquele ecossistema ali. Que relações ecológicas poderiam explicar a variação do número de indivíduos das espécies A e B após a chegada da espécie C? Dou aquele tempinho para vocês e a gente já volta. Vamos ver lá então, pessoal. Chegou a espécie C então no local, a introdução da espécie C provocou a diminuição da espécie B. Essa diminuição poderia ser explicada pela competição entre as espécies C e B, tá? Ou pela predação da espécie B pela C. Se a espécie B estivesse competindo com A, a introdução da espécie B poderia resultar em benefício numa protocooperação,
tá? Uma relação ecológica positiva ali para a espécie A, cuja população dessa forma aumentaria. Então você consegue aprofundar ali analisando os gráficos dessa questão aqui, tá, gente? Muito bem. Gente, nessa aula nós vimos ali a questão da sucessão ecológica primária, também a sucessão ecológica secundária e aí também a questão da dinâmica populacional. Gente, são assuntos assim que você precisa ver e rever, estudar, aprofundar, né? Porque são assuntos assim que com certeza você vai cair na tua prova, no vestibular, no Enem, e você precisa desse conhecimento, ok? Gente, até uma próxima, muito obrigado pela atenção e valeu!